Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula de ciências e o tema de hoje é máquinas simples. Justificando aqui, eu estou me recuperando ainda, precisei me ausentar por questões de saúde um tanto delicadas, que eu acho que a maioria de vocês já sabem, aqueles que não sabem vão ficar sabendo, então a professora não vai ficar explicando aqui agora durante o horário de aula o que aconteceu, mas eu agradeço a compreensão de vocês, o carinho, a atenção. O professor Pablo ajudou nessas últimas aulas, reviu com vocês o que vocês já tinham aprendido sobre as leis de Newton, sobre os conceitos de força. E hoje a gente vai dar sequência aqui através de videoaula. E a partir da semana que vem nós retomamos as nossas lives, tá? Live de revisão, live para trabalhar os principais aspectos abordados no material. E aí na live vocês podem interagir mais, tirar dúvidas, perguntar em tempo real. Eu sei que acaba facilitando bastante, mas eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção hoje, para que vocês já anotem as suas dúvidas, tá? E a gente vai dar continuidade aqui então. Bom, pessoal, com relação às máquinas simples, você já deve ter utilizado uma tesoura, para cortar um papel, Todo mundo tem uma tesoura em casa ali para cortar papel, para cortar, às vezes vai no salão, para cortar o cabelo. Todos têm uma tesoura em casa e talvez não pararam para pensar que esse objeto é uma máquina simples. Um abridor de garrafa, uma faca para cortar um alimento. Todos esses instrumentos, gente, alicates, gangorras, pás, pés de cabra, abridores de lata, martelo, machado, varais de roupa, guindastes, portões, parafusos e moinhos, são exemplos de máquinas simples presentes em nossas vidas. Talvez a gente não se questione, de onde surgiu ou pense que foi construído assim, olhando a anatomia, o designer do objeto e pensando na sua funcionalidade, mas não é só isso, tá? Todas essas máquinas simples, elas funcionam alterando força. E para isso a gente precisa compreender força, compreender as leis de Newton. Então, essas ferramentas, essas máquinas simples foram sendo desenvolvidas com base no princípio de funcionamento, com base nas forças que a gente conhece. Tá? Vocês aprenderam sobre as 3 leis de Newton, vocês já têm uma noção. Então, para que esses objetos fossem sendo desenvolvidos, foi necessário todo um estudo referente a isso. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de máquinas simples e são instrumentos que facilitam então a realização das atividades durante o dia. As máquinas simples, com frequência, não são muito notadas no nosso cotidiano, mas sempre estão presentes, cumprindo sua função ou serviço de base para outras máquinas mais complexas. Basicamente, as máquinas simples funcionam por sua capacidade de alterar forças, mesmo que seja apenas para mudar o sentido delas. Uma das primeiras máquinas simples da humanidade foi a roda. Vocês concordam que a roda facilitou muito as atividades dos seres humanos? As rodas facilitaram muitas atividades dos seres humanos? Tá? Esse é um exemplo de máquina simples desenvolvida para facilitar aí no transporte, no deslocamento. E aqui nós temos um pouquinho sobre a história, o local onde as primeiras rodas foram encontradas e um pouquinho do histórico, tá? Então, aqui, gente, se vocês olharem na apostila, vocês vão fazer a leitura depois desse texto, tá? Da página 19. Nós temos uma linha do tempo que eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo sobre essa descoberta, tá? Então, sobre a descoberta da roda. Então, olha que interessante, aqui nós temos 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Em Ur, na Mesopotâmia, surge o que é mais aceito como a primeira representação de uma carroça com rodas feitas de madeira maciça. Então, olha como eram as primeiras rodas.
2000 anos antes de Cristo, surgimento quase simultâneo no norte da Europa, Ásia Menor e China, de rodas com raios, que eram rodas mais leves do que as rodas maciças e passaram a ser empregadas em carruagens e carroças. Então você veja que à medida que o tempo vai passando, novos objetos, né, vão sendo desenvolvidos, no caso aqui novas formas, né, vão sendo desenvolvidas para facilitar então esse deslocamento até as rodas atuais, né? 1000 anos antes de Cristo, na Europa Ocidental, os celtas começam a recobrir com uma capa de metal as rodas de suas carruagens e desta forma aumentam a resistência e a durabilidade. 1895, na França, tá? O industrial Edward Michelin adapta a invenção para o uso em automóveis que começavam a surgir ainda com rodas raiadas de madeira. E aqui nós temos no início do século XX, com a produção em massa, né, de automóveis, rodas que são feitas de metal, com desenvolvimento de ligas leves, novos materiais, inclusive compostos de carbono. Né? A gente tem aqui os pneus, e esses pneus também utilizam, gente, outros princípios e coisas que hoje nós conhecemos, né? Como, por exemplo, o princípio do atrito. Né? Então, esse material ele é feito para sofrer atrito aqui com a pista, para garantir maior estabilidade, maior segurança ao automóvel, né? Então, olha a importância e olha como que esses materiais eles vão melhorando ao longo do tempo. Isso tudo aqui com base em muito estudo, muito teste, muita experimentação. Tá? Então, depois a gente olha aqui os QR Codes, os ícones de realidade aumentada, mas aqui com essa linha do tempo a gente consegue ter uma ideia de como que ao longo do tempo os objetos vão sendo melhorados com base nesses estudos. Tá? Então, olha só. Nas ciências, preferimos usar os termos roda e eixo para denominar essas máquinas simples. Como o texto anterior indica, não temos a certeza de quando e onde ela surgiu, mas sabemos que nossa vida seria muito diferente sem a roda. Pense nos deslocamentos ao longo da história da humanidade sem carroças, sem bicicletas, sem trens ou carros. Como que seria, hein, gente? Muito mais difícil, né? Então a gente sabe que tinha os tropeiros, né? Antigamente utilizavam os cavalos, né? Mas olha o tanto de tempo que levavam para chegar, para se deslocar de um local ao outro. Tinha um limite de peso que dava para estar carregando, né? Transportando. Então, com certeza, essas rodas sendo desenvolvidas, esses meios de transporte sendo desenvolvidos, a, a, a movimentação, o transporte facilitou e muito, né? O deslocamento, então, ficou muito mais facilitado. E aí foi possível, então, transportar pessoas, mercadorias em mais quantidade. Um dos motivos para essa facilidade é que, ao utilizar uma roda, o movimento ocorre sem deslizamento. Pense na diferença entre o deslizar de um tênis ou de um patins. Mas essa não é a única vantagem. A roda, acoplada a um eixo, também é capaz de alterar forças. A roda ou eixo foi uma das máquinas simples mais empregadas durante o Renascimento. Além delas, existem outras, como alavanca, plano inclinado, rosca, polia. Vocês vão aprender sobre cada uma dessas máquinas simples. Tá? Então, aqui no plano inclinado, por exemplo, a gente pode mencionar as rampas. As rampas não garantem acessibilidade? Pessoas, por exemplo, que utilizam a cadeira de rodas conseguem facilmente se deslocar de um nível para o outro utilizando o plano inclinado. Mas o plano inclinado, gente, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem calculado também. Não é simplesmente fazer uma rampa ali, porque muitas vezes essa rampa, dependendo da inclinação dela, vai acabar dificultando o deslocamento, tá? Então, isso aqui veio para facilitar.
atividades que antes eram feitas e utilizavam muito mais força, né, para reduzir, alterar força. Aqui nós temos mais um exemplo, que é o exemplo da alavanca. Tá? Se cancelar esse vídeo, eu vou gravar outro complementando depois, tá, gente? Então, se precisar gravar mais de um vídeo, daí assistam, por favor, os dois, tá? Arquimedes foi um filósofo que nasceu no ano de 287 a.C., em Siracusa, na ilha de Sicília, hoje território italiano. Na época, a ilha era parte do território grego e a noção de filosofia abarcava áreas que hoje são das ciências e da matemática. Em termos atual, podemos dizer que Arquimedes foi um matemático, um filósofo, um físico, um engenheiro e um inventor. Na história, justa ou injustamente, são atribuídas a ele muitas invenções, em muitos casos curiosos e ideias, inclusive a elaboração de máquinas simples. Uma das frases atribuídas a ele é: "Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo." Mas por que Arquimedes teria dito isso? Aqui nós temos um exemplo, gente, que vocês com certeza já utilizaram muito na infância de vocês, talvez até hoje,